Boa tarde, turminha! Começando mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. A nossa aula de hoje será com as seguintes disciplinas: Português e Geografia. Agora daremos continuidade aos nossos estudos com a disciplina de português. Peguem o material de vocês, o módulo, livro de atividades, lápis, borracha, caderno, lápis de cor. Vamos precisar hoje. Então, turminha, na aula anterior trabalhamos sobre os substantivos plural e singular. O que é singular e plural? Dizemos que uma palavra está no singular quando a mesma faz referência a apenas uma coisa. Exemplo: cavalo. Quando temos duas ou mais coisas, já usamos as palavras no plural. Exemplo: os cavalos. Então, vocês viram aí, relembrando só um pouquinho que a gente trabalhou na aula anterior. Agora, vamos assistir um vídeo falando sobre o conteúdo, os substantivos plural e singular. Vamos lá assistir? E explica, professor, história é essa final, que o nome pode estar no singular ou no plural, que o nome pode estar no singular ou no plural. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, vou te explicar melhor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, vou te explicar melhor. Se um nome está no singular, quero passar para o plural. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Garoto está no singular, garotos no plural. Eu só fiz acrescentar. O S no final, Eu só fiz acrescentar. o S no final. Amor está no singular, amores no plural. Eu só fiz acrescentar. S no final, Eu só fiz acrescentar. S no final. Caracol está no singular, caracóis no plural. Tirei o L e coloquei. S no final, Tirei o L e coloquei. S no final. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um, você já sabe de cor. Pronto, turminha! Estamos de volta! Agora vocês não irão esquecer o que é singular e plural. Depois dessa musiquinha, hein? Deu uma esquentadinha, deu para balançar aí em casa, né? Muito bem, gostou? Bote um joinha lá
no grupo. Hoje daremos continuidade falando de mais dois substantivos. Hoje a gente vai falar sobre o substantivo masculino e do substantivo feminino. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, turminha, dando procedimento, continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros do substantivo masculino e feminino. Então, vamos lá. É importante saber que os gêneros do substantivo trata-se do masculino ou feminino, ligado a seres como pessoas, animais, objetos, entidades, entre outros. Então, esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos o, para o masculino e a e uma para o sexo feminino. É como se estivéssemos definindo o sexo de tudo. A palavra relógio é acompanhada de o ou Exemplo: o relógio do meu irmão caiu e quebrou. Um relógio de ouro é muito caro. O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino. Exemplo: a boneca é conhecida no mundo todo. A boneca é conhecida no mundo todo. Na forma feminina. Uma menina ganhou o concurso de redação. Uma menina ganhou o concurso de redação. Dando procedimento, agora vocês irão assistir um vídeo explicando um pouquinho mais o que é um substantivo, um gênero do substantivo masculino e feminino, para vocês memorizar melhor a mente de vocês e aprender um pouquinho mais, certo? E logo após o vídeo, voltaremos com a aula com o apoio da Positivo On, certo? Gostaria do apoio de vocês e a participação de todos. Em feminino e masculino. Vem comigo que eu te explico melhor. Antes de escrever substantivos masculinos, usamos as palavrinhas o, os, e uns. Assim, temos o exemplo: o pato, os patos, um boi, uns bois. Portanto, as palavras pato e boi são substantivos masculinos. Agora, quando queremos escrever um substantivo feminino, usamos antes dele as palavrinhas a, as, uma e umas. Veja os exemplos: a pata, as patas, uma vaca, umas vacas. Viram como é moleza? Vamos conhecer mais alguns exemplos de substantivos masculinos e femininos. Do lado esquerdo, eu vou mostrar só substantivos masculinos. E do lado direito, só substantivos femininos. Vamos lá? O avô, a avó. O bode, a cabra. O boi, a vaca. O cavalo, a égua. O cão, a cadela. O carneiro, a ovelha. O leão, a leoa. O pai, a mãe. O zangão,
a abelha, o galo, a galinha, o menino, a menina, o príncipe, a princesa. Esses foram apenas alguns exemplos. Agora que você já aprendeu, chegou a hora de fazer as suas atividades. Beijos e boa sorte! Agora, dando a reforçada a mais, vamos agora para a explicação da positivo on, com apoio da positivo on. Vamos lá assistir? Logo após, vamos para a atividade na página 16, tá bom? Ou no plural, mais que uma. E aqui a gente vai olhar para esse substantivo e tentar identificar como é que eu descubro quando ele é masculino e quando ele é feminino, certo? Vai ter um monte de dica, então presta atenção. Então, na letra A, pede para você destacar, identificando na frase o que são essas palavras. Então, eu vou ler a frase e você identifica. Ó, a lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. A lebre, o gênio. Então, lebre e gênio são as palavras que nomeiam o ser, né? O animal. Então, é substantivo, nomeia o ser, certo? Tá no singular, a lebre, o gênio, um ser só. Mas agora eu preciso saber se é masculino ou feminino. Então, ali no quadrado tá te dando uma dica para circular a palavra que vem antes de lebre e antes de gênio. O que é que você circulou? A e o. Então, no quadrado diz assim, os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o diante dele. Nem sempre, entendeu? Então, ó, presta atenção aí. Por exemplo, o gênio, eu posso usar outras palavras, não só o, né? O gênio, o leão. Sendo feminina, é possível usar a. Depois você vai descobrir outras. Diante dele. Então, por exemplo, a lebre, a serpente. Ok? Aí você vai resolver umas atividades, a letra C, e tem a atividade número 4 também para você resolver, que depois nós vamos revisar. Você vai tentar resolver, ok? Para descobrir aí as palavras masculinas e femininas, você vai ter um quadro para organizar os substantivos da atividade 2, tá? Então, vai olhar a atividade 2 na outra página e vai organizar aqui, nesse quadro. Depois, nós vamos corrigir na aula de revisão. Tenta aí. Bom, vamos então olhar agora para a página seguinte e vir a página 17. Quero que você preste atenção bem lá em cima da página. Tem mais uma pista sobre substantivo feminino e masculino. Então, diz assim, ó. Os substantivos que nomeiam as pessoas e os animais quase sempre representam de duas formas, para indicar o seu sexo, masculino ou feminino, mas nem sempre. Então, aqui você vai fazer uma atividade prestando atenção nessas palavras que você vai mudar, tá? Então, que representa de duas formas. Por exemplo, lá, o leão tem a leoa. O rei tem a rainha, mas não são todas as palavras que tem. E daí, como é que você faz? Lembra lá da história que a prof contou? Do animalzinho lá que tinha fêmea. Quem era? Quem era o animalzinho que tinha fêmea? Ah, muito bem! O antílope. Estava lá no texto, antílope fêmea. Então, quando eu não tenho uma palavra para escrever as duas formas, né? O rei e a rainha, o leão e a leoa, ali você vai ver o elefante e a elefanta, tem outros exemplos aí que depois você vai fazer essa atividade de tarefa, né, em casa, que você está em casa, a sua tarefa de estudo. Então, vai ter lá no número 5, a letra A, B, C, D. Você vai resolver, tá? Então, você vai descobrir que vai ter o búfalo e tem a búfala, né? Tem
o elefante, a elefanta. Mas não são todas as palavras. Então, em algumas vezes você vai usar a palavra fêmea e macho. Agora vai tentar descobrir o nome de algum animal que usa o macho e fêmea. Vou deixar essa tarefa para você, que está aqui no número 6. Eu vou dar uma, a zebra. A zebra não tem. A zebra, eu não falo a zebra e o zebro, né? Então, é zebra fêmea e zebra macho, tá? Como que eu vou descobrir isso, professora? Tem muitos? Tem. Devagar, com calma, vai aprendendo, vai ampliando essas informações, vai descobrindo, certo? O importante é sempre estar atento nessas escritas, prestando atenção e lembrando quais são as palavras que tem ou não, ok? E agora a gente vai para a escuta da história. Tem história na área. Pronto, turminha, estamos finalizando a disciplina de português, certo? Fiquem todos com Deus. Até daqui a pouquinho na aula de geografia, tá bom? Vamos lá responder as atividades, tá bom? Agora é com você aí, tá?